Uma boa noite a todos, aqueles que nos acompanham, que nos assistem, servidores desta casa, vereadores e vereadoras. Por gentileza. Queridos irmãos e irmãs, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, por meio de sua presidência, reafirma sua posição em favor da vida desde a concepção. Diante do pedido de inclusão em pauta da ADPF 442 no Supremo Tribunal Federal, que pleiteia a possibilidade de aborto legal até a 12ª semana de gestação, reafirmamos que o aborto constitui a eliminação de uma vida humana. Trata-se, pois, de uma ação intrinsecamente má e, portanto, não pode ser legitimada como um bem ou como um direito. Jamais um direito pode ser exigido às custas de outro ser humano, mesmo estando apenas em formação. O fundamento dos direitos humanos é que o ser humano nunca seja tomado como meio, mas sempre como fim. Ninguém nunca poderá reivindicar o direito de escolher o que mais convém por meio de uma ação direta que elimine uma vida humana, pois nenhuma pessoa tem o direito de escolha sobre a vida dos outros. A decisão deliberada de privar um ser humano inocente da sua vida é sempre má, do ponto de vista moral, e nunca pode ser lícita, nem como fim, nem como meio para um fim bom. Como já nos manifestamos em 2017, por meio da nota Pela Vida contra o Aborto, reiteramos a nossa posição em defesa da integralidade, inviolabilidade e dignidade da vida humana, desde sua concepção até a morte natural. Entendemos que os pedidos da ADPF 442 foram conduzidos como pauta antidemocrática, pois, atropelando o Congresso Nacional, exigem do Supremo Tribunal Federal uma função que não lhe cabe, que é legislar, diante de uma suposta e inexistente omissão do Congresso Nacional. Pois se até hoje o aborto não foi aprovado, como querem os autores da ADPF, não é por omissão do Parlamento, senão por absoluta ausência de interesse do povo brasileiro, de quem todo o poder emana, conforme parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal. De qualquer forma, jamais aceitaremos quaisquer iniciativas que pretendam apoiar e promover o aborto. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, ajude-nos na missão de escolher a vida como dom de Deus e compromisso de toda a humanidade. Acreditando na dependência dos poderes, eu não posso esquecer que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, 15 dias antes do pleito eleitoral, escreveu uma carta aos cristãos dizendo que seria contra o aborto e pedindo voto em cima dessa pauta para aqueles que se definem assim. Gostaria de pedir muito que a gente contasse com o apoio daqueles que são favoráveis e até aqueles que são contra o aborto, mas principalmente os favoráveis, para que fosse cumprido esse poder de o presidente da República poder se dignar a conversar com os chefes do Poder Judiciário e que esse projeto fosse barrado, que essa leitura da ADPF fosse barrada e não fosse mais pautada no Supremo, porque quem deve legislar no Brasil, e aqui eu falo com vereadores eleitos que entendem a função do Legislativo, é o Poder Legislativo. Se os ministros do STF não estão contentes com a legislação que está em voga no Brasil, que saiam das suas togas, se candidatem, se elejam e que possam legislar no Brasil. Caso contrário, o que está sendo feito aqui é ativismo judicial. Perfeito? Então, peço encarecidamente ao Partido dos Trabalhadores, na pessoa do seu presidente Luiz Inácio, que nos disse que era contra o aborto, que se manifeste em relação a isso, e sei que Araraquara tem força política e aliados para que esse recado chegue até ele. Do mais, para completar o meu mandato ainda essa semana, eu queria dizer que eu não tenho palavras para retocar a posição do vereador Edson Hell aqui hoje. Que o toco do Porsani seja retirado.
Não consigo usar outra expressão, vereador, que não seja legitimar a que o senhor utilizou aqui. Muito obrigado. Eu espero que ele nos receba em breve. Talvez amanhã, no dia da plantação de árvore, para a gente poder falar sobre isso. É inadmissível o que está acontecendo, porque a medida vai ser tapar o bueiro, viu, Marques? Queria aqui também agradecer ao vereador Lucas Greco, que conduziu brilhantemente a audiência pública que nós fizemos, presidente, aqui nessa Casa de Leis, versando sobre a manutenção e a preservação dos servidores e do hospital em si, Nestor Goulart Reis, a vereadora Filipa Brunelli, que esteve conosco, o vereador Gerson, vereador Marquese, vereador Rafael De Angeli, e aos demais que eu sei que não estavam, mas que acompanharam. Eu agradeço muito. Aqui no dia, o sindicato nos disse que no dia seguinte nós já teríamos notícias auspiciosas. E o movimento político já começou. Então, eu agradeço a todos aqueles que se comprometeram conosco e tornaram viável aquela realização de audiência pública. E termino a minha fala dizendo que é uma questão democrática. Nós nos posicionamos, todos nós, que entendemos que o que está acontecendo no STF hoje é inadmissível. Nós temos que posicionar contra o aborto. Muito obrigado.